Você já foi vítima de um golpe de pirâmide financeira? Olha, não é fácil, viu? Mas no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como funcionam as pirâmides e como tantas pessoas caem nesse golpe, não só no Brasil, como no mundo todo. Acompanhe o vídeo aí no nosso canal. Seja bem-vindo ao nosso canal do grupo Amigos do Consumidor. Nós temos uma missão: levar informação para você de qualidade, principalmente nos temas de educação financeira e direito do consumidor. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, chamado pirâmides financeiras. Como identificar então esse tipo de golpe, como se livrar disso, como diferenciar o que é real e o que não é. Você vai aprender todos os detalhes durante o vídeo. A pirâmide financeira é um esquema fraudulento que promete lucros exorbitantes aos seus participantes através de um modelo de investimento que se baseia na captação de novos investidores. A promessa é que quanto mais pessoas você recrutar para participar da pirâmide, maiores serão os seus lucros. Ou então, prometem juros que estão muito acima do mercado, cujo valor não é praticado nem mesmo pelos grandes bancos. Só para você ter uma ideia, por exemplo, enquanto o mercado pratica aí em torno de 1%, no máximo 2% nos grandes investimentos, as pirâmides prometem retorno mensal de até 10%. Então, já dá para notar a diferença e como isso acaba atraindo as pessoas. Uma coisa que você vai perceber é que geralmente as pirâmides não oferecem nenhum tipo de produto. Ou quando tem produto, é um produto que é facilmente replicável ou que já existe muitas vezes até gratuitamente. A ideia é que quanto mais pessoas sejam recrutadas, mais o líder da pirâmide acaba ganhando dinheiro. Ora, à medida que as pessoas vão entrando, esse dinheiro da entrada é utilizado muitas vezes para pagar os juros, para pagar os ganhos daqueles que entraram primeiro. Só que com o tempo o sistema vai se mostrando insustentável. Por quê? Porque como a pirâmide de fato não produz nada, ela só depende das pessoas que estão entrando para participarem do golpe, e a grande maioria delas inocente de tudo, vai chegar um momento que vai faltar dinheiro para pagar o lucro prometido, aqueles juros que estão muito acima do mercado. E aí é quando a pirâmide acaba ruindo. As pessoas tentam tirar o dinheiro que investiram e no final das contas não tem mais dinheiro algum. Muitas vezes o líder, o chefe da quadrilha já fugiu com o dinheiro, muitos viajam para o exterior e as pessoas ficam a ver navios. Mas eu quero que você acompanhe esse vídeo até o final, porque nós vamos contar também algumas histórias famosas de pirâmides para que você perceba como os golpistas atuam. E para que você fique sempre ligado para não cair nesse tipo de cilada. Oi, quem quer ficar rico hoje? Eu falei primeiro, Primeiro, deixa eu explicar que este não é um daqueles confusos esquemas em pirâmide que ouviram falar. Não, senhor. Nosso modelo é o trapezoide, que garante a cada investidor 800% de retorno poucas horas depois do investimento. E nós... Ih, sujou a polícia. A primeira pirâmide financeira conhecida foi criada por Charles Ponzi, um italiano que imigrou para os Estados Unidos no início do século XX. E aí, em 1919, Ponzi criou um esquema fraudulento que prometia lucros astronômicos aos seus investidores, dizendo que ele estava lucrando com a arbitragem de diferença de preços de moedas de um país para outro. E, na verdade, o que o Ponzi estava apenas fazendo era pagando os lucros dos antigos investidores com o dinheiro captado com os novos participantes, sem haver um negócio real por trás do esquema. O esquema de Ponzi durou apenas alguns meses, mas causou grandes perdas financeiras aos investidores e é considerado um dos primeiros exemplos de pirâmides financeiras da história. Desde então, o nome Ponzi se tornou sinônimo de pirâmide financeira, e esse tipo de fraude continua sendo uma ameaça para investidores em todo o mundo. Isso é doença, vai se tratar, tá com problema, coisa feia. Sua mãe sabe disso? Que isso, cara? Outra pirâmide financeira que ficou muito famosa foi a de Bernie Madoff.
A pirâmide financeira criada por Madoff foi uma das maiores fraudes financeiras da história. Madoff, que era considerado um importante gestor de recursos e um dos fundadores da Nasdaq, criou um esquema fraudulento que prometia lucros consistentes e previsíveis aos seus investidores. A estratégia de Madoff consistia em falsificar os registros financeiros e apresentar aos investidores lucros fictícios. Enquanto isso, ele estava usando o dinheiro captado dos novos investidores para pagar os lucros aos antigos, como funciona em toda a pirâmide, mantendo assim o esquema funcionando. No entanto, no ano de 2008, com a crise financeira global, muitos investidores começaram a retirar os seus fundos, a fazer saques, e Madoff não teve como honrar com as promessas. A fraude foi descoberta e Madoff confessou ter fraudado cerca de 17 bilhões de dólares de mais de 11 mil investidores. Em 2009, Madoff foi condenado a 150 anos de prisão e a sua pirâmide financeira é considerada uma das maiores fraudes financeiras da história. E as pirâmides no Brasil? Será que no Brasil tivemos pirâmides famosas? Tivemos sim. Um dos casos mais emblemáticos no Brasil foi a pirâmide da Telex Free, uma das maiores pirâmides financeiras já ocorridas no Brasil. A Telex Free prometia lucros também exorbitantes aos seus participantes através de uma espécie de marketing multinível, baseado na venda de pacotes de publicidade na internet. E aí o esquema funcionava mais ou menos assim: você fazia um investimento e a pirâmide dizia que ia pegar o seu dinheiro e ia transformar em investimentos de anúncios. Com a venda dos anúncios, dos sites, as pessoas ganhariam dinheiro. Mas, na verdade, o produto não existia. Nada era vendido, não existiam anúncios, nem nada desse tipo. E o resultado é que mais e mais pessoas foram entrando com a promessa de ganhos cada vez mais altos, chamando os seus amigos para participar da pirâmide, e a pirâmide só cresceu no Brasil todo. Mas foi então que o esquema foi desmantelado em 2013 e seus fundadores foram condenados às longas penas de prisão. Outra pirâmide também muito famosa foi a Unique Forex, outra pirâmide financeira, causou prejuízo demais no Brasil. Mas, como toda pirâmide, prometia muito lucro, muita facilidade e, através de uma plataforma de negociação de criptomoeda, prometia ganhos demais. E aí, quando foi em 2019, o esquema desabou, deixando milhares de pessoas sem os seus investimentos. Se nós vamos falar de pirâmides, temos que falar da famosa Avestruz Master, também prometendo lucros exorbitantes, dessa vez com a venda de ovos de avestruz. O esquema se espalhou rapidamente, atraindo milhares de pessoas, mas também, como toda pirâmide, acabou desabando. Ou seja, no final das contas, nem ovos, nem avestruz. Outra pirâmide muito famosa foi a Boi Gordo. Inclusive, apareceu em muita novela aí, muitos atores famosos participaram, fazendo propaganda da pirâmide, mas no final demonstrou aí uma grande fraude, enganando também milhares de pessoas. Gostou do conteúdo? Já deixa seu like, compartilha, manda esse vídeo aí lá para o grupo da família, porque afinal de contas nós não queremos ninguém caindo nesse tipo de golpe. E aí, aguardo você até o próximo vídeo do grupo Amigos do Consumidor.